Arena Castelão, grande palco hoje da Série C. Sampaio Corrêa contra o Botafogo da Paraíba. O Sampaio Corrêa que estreou com vitória contra o Confiança. Vitória importante fora de casa, diga-se de passagem. Já o adversário do Sampaio Corrêa, o Botafogo, dentro de casa empatou contra o Ferroviário e vem aí com um grande desfalque, seu camisa 10, o capitão Marco Aurélio. Sob o comando do treinador Julinho Camargo, o tricolor de São Pantaleão vem com nova formação. Para quem esperava a formação inicial da Série C ou ainda a formação que foi para a pré-Copa do Nordeste, não é não. Vamos ver o que deu isso? Acompanha na Mulherada do Futebol. O Sampaio buscando sua segunda vitória depois de vencer o Confiança na estreia por 2-0. O Botafogo tenta se recuperar do tropeço em casa quando empatou em 1-1 com o Ferroviário, também pela primeira rodada. E logo no primeiro minuto, João Paulo avança, cruza para Ulisses, que finaliza, abrindo o placar para o Sampaio Corrêa. A partida fica equilibrada e o Botafogo vai ao ataque, mas é brecado nas defesas de Andrei. Luciano avança, toca para Ulisses. O jogador cai na área, mas o árbitro manda seguir. Do outro lado, Andrei sai do gol e tenta fazer a defesa nos pés de Dico. Acaba cometendo o pênalti no atacante paraibano. E quem cobra é Fábio Alves, empatando para o Belo. 1-1, tudo igual no Castelão. Já aos 39 minutos do primeiro tempo, Felipe Dias chega forte e o árbitro resolve expulsar o jogador. Se perder um jogador já não era bom, o Sampaio tem mais um expulso depois desse choque. O segundo tempo começou e o torcedor boliviano, que passou o intervalo preocupado, começou a ficar aliviado, porque o Sampaio não só se defendia, como também atacava, apesar de ter 2 jogadores a menos em campo. Insatisfeito com a arbitragem, o torcedor boliviano contava os minutos para a partida acabar, enquanto os jogadores em campo correspondiam e mantinham o empate. Um empate que, diante das circunstâncias, tem um gosto de vitória. Leva o tricolor a 4 pontos na competição. No final ali a gente estava querendo já matar o jogo, né? Eles fecharam bem. Mas foi falta de capricho, eu acho que a gente está no caminho certo. Agora é descansar, ver o que o professor tem para arrumar aí para a gente conseguir a primeira vitória na Série C em casa. A arbitragem vai saindo agora. É lógico que o torcedor vai aí questionando o trabalho da arbitragem na partida de hoje. E se os jogadores precisavam de algum motivo para se unir, e se a torcida precisava de uma motivação, foi a partida de hoje. Ao menos serviu para isso. Foram realmente guerreiros. É um jogo bastante difícil, né? Como vocês viram aí, não é fácil jogar com 2 a menos, mas aí pode-se dizer que é um time de guerreiros, né? A gente lutou aí praticamente 60 minutos aí, né? Com 2 jogadores a menos. Mas o mais importante é que a gente conseguiu esse ponto, e esse ponto vai valer muito no final da competição. Valeu. Começaram com 5 atacantes, mesmo assim o Sampaio continuou tocando bola e insistindo no contra-ataque. Sim, como vocês viram aí, né? Eles
Eles colocaram o time para frente, né? Mas a gente soube suportar aí o ataque deles, né? E a gente soube se defender bem, né? Saindo comigo, com o Salatiel ali no contra-ataque. Mas é como eu acabei de falar, né? O mais importante é que esse ponto valeu muito para nós hoje, né? Foi muito difícil jogar com 2 a menos. Mas o Sampaio está de parabéns pela grande partida de hoje. Eu creio que das duas expulsões, para mim eu acho que uma não houve, né? Mas infelizmente ele deu, né? Agora temos que descansar, porque terça-feira já tem outra batalha. Essa arbitragem foi questionada por toda a comissão, inclusive. Sim, com certeza, né? O que ele fez aí foi um absurdo, né? Só dava pros caras, os caras me davam pancada ali, dava mal amarelo pros caras. E expulsou 2 da gente aí desnecessário, entendeu? Isso complicou muito para nós, ficou muito difícil, mas o Sampaio superou essa ausência de dois companheiros, né? Mas foi bom esse ponto aí. Você era hoje a figura do jogo? Não, claro que não. Claro que não. Figura do jogo foi o grupo. Até quem não entrou. Foi muito bonito, cara. O espírito, sabe? Todo mundo gritando, dando carrinho, sabe? O espírito que a gente resgatou, sabe? Depois de um momento muito difícil na Copa do Nordeste, no estadual. Foi muito bacana. E a gente sempre fala de criar sempre... Todo jogo antes, a gente fala, gente, vamos embora criar um novo ciclo, mais um ciclo vitorioso. E essa rapaziada ouviu bem, sabe? Desculpa. Lutou, correu os 90 minutos, cara, mais os acréscimos. Cara, esse espírito é espírito de quem quer chegar, de quem quer brigar pelo acesso, de quem quer brigar pelo título. André, 5 atacantes do Botafogo e mesmo assim o Sampaio resistiu. Faz jus ao apelido Pantera Negra? É um carinho, é um apelido carinhoso que a torcida botou em mim, eu gosto, acho até bacana, sabe? Uso isso para quem me acompanha nas redes sociais, acho bacana. Mas e também quero agradecer a festa que a torcida fez, cara. Aos poucos nós vamos trazendo eles para o nosso lado, cara, porque nós vamos precisar muito deles ao longo do campeonato, cara. Eu estou muito satisfeito, estou muito feliz. Obviamente a gente nunca entra em campo para empatar ou perder, mas esse empate de hoje tem um sabor muito especial, um sabor de vitória. É isso que eu ia te perguntar, André. A arbitragem foi questionada, né? Enfim, pela comissão técnica, por jogadores, qual é a tua avaliação? Cara, olha, eu fiquei... É lamentável, sabe? Eu conheço o Daniel há muitos anos, já apitou vários jogos meus na base. Do pênalti ali, realmente foi pênalti, não tenho nada a falar. Foi pênalti, realmente foi. Eu perdi um pouco tempo da bola, o cara foi mais, o jogador deles foi mais rápido. Já fiz defesas assim, entendeu? Então tem dia que a coisa não sai do jeito que a gente quer. Mas acho que as duas expulsões ali foi muito desnecessária, sabe? Porque não vi maldade no lance, sabe? Foi um lance, uma disputa de bola, que a gente foi firme, mas ele optou em expulsar. Eu achei completamente precipitada a decisão dele, mas tenho que respeitar. Não adianta ficar lamentando agora, e agora a gente tem que ser firme aí, jogo após jogo, sempre firme para a gente continuar fazendo bons jogos como o de hoje. Empate comemorado como uma vitória, né? Ah, sem sombra de dúvida. Nossa equipe se comportou muito bem dentro de campo. Tá todo mundo de parabéns. Mesmo com 5 atacantes, o Sampaio Corrêa conseguiu resistir. Eu acho que não só resistir, mas conseguiu jogar também, né? Nossa equipe foi uma equipe extremamente organizada no segundo tempo. Primeiro tempo a gente teve dificuldade porque o Dico, quando inverteu de lado, o Lucas ficou sem saber como posicionar ali na lateral esquerda. O Dico trocou de lado, o Cleiton veio trabalhar por dentro com o Juninho e eles acabaram tendo um homem a mais no meio. E eu ali do banco tentando avisar o Lucas para ele flutuar para dentro, para a gente poder pressionar o meio. Minha voz não chegava aqui desse lado, chegava para o pessoal de meio, que acabaram não passando a informação. A gente passou um primeiro tempo saindo, né, bem, o início muito bom, fazendo 1-0. Ao meu modo de ver, né, posso estar enganado, porque a gente não tem replay, mas a meu modo de ver foi pênalti no Ulisses. E eu estou impressionado, gente. Eu estou trabalhando aqui pela primeira vez no Maranhão. Eu fico impressionado o que fazem com o Sampaio aqui dentro, com o nosso time. Fico impressionado. A bandeirinha que estava ali na nossa frente, fazendo um excelente trabalho, a todo momento conversando com a gente, sendo educada. E eu não entendo
o que o árbitro viu, um pênalti claro, estava 1-0 para a gente passaria a 2-0. E assim como ele viu o pênalti claro lá e marcou corretamente, foi pênalti para os caras, ele tem que marcar para nós também. Qual é o problema de marcar um pênalti para o Sampaio? Tem algum problema? Tem alguma coisa na regra dizendo que não pode? O zagueiro número 3 deles entrou todas as bolas faltosas no Ulisses. Ele não tomou cartão amarelo. Aí quando ele tomou o amarelo ali, que era o segundo para ir para a rua, ele não vai. Aqui no primeiro tempo, ele entrou com o cotovelo alto na nuca do Ulisses na minha frente. Aí o quarto árbitro nosso, que é local, passa o tempo inteiro. Aí quando é para chamar o cara para falar alguma coisa contra nós, ele chama. Aí eu falei para ele, por que o senhor não chama também quando é alguma coisa contra o time adversário? Qual é o problema com a gente? Poxa, é difícil tu jogar com esse tipo de situação. A gente joga fora de casa, as pessoas apitam numa boa. Aí em casa apita contra nós. Eu não quero que apite a favor da gente. Eu só quero que apite seja justo, entendeu? Isso para nós é importante, que tem isenção. E eu não vi isenção hoje. Uma arbitragem realmente questionável? É questionável essa questão? Olha, gente, a última coisa que eu quero falar, porque o professor que está apitando, a última coisa que ele quer é apitar mal. Ele pode ter errado, entendeu? Eu acho que a questão que eu interpreto é a questão de critério. No momento que o 9 deles toma um encostão por trás é falta, o Ulisses, enquanto eles não empataram o jogo, toda a bola que chegava no Ulisses ele não dava falta. Pesos diferentes, é isso? Pesos diferentes, entendeu, E gente? agora esse empate, tendo em vista todas essas dificuldades, foi comemorado aqui por torcedores e jogadores. Não, todo mundo. Como eu estava falando, a leitura do jogo, tá? Tirando esses detalhes que eu acho que a gente poderia ter aberto o jogo 2-0 e seria um grande placar para a gente poder administrar. No momento em que a gente perdeu o meio por essa questão do Dico, né, a gente acabou dando para eles algumas situações de posse de bola. A gente sofreu um pouquinho, foi assim que eles construíram o pênalti, construíram o empate. E eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo. Quando a gente tem a primeira expulsão, já dificulta. A gente reestruturou no 4-4-1. Equilibramos a partida mesmo com 1 a menos. Quando tivemos o segundo a menos, aí mais ainda eu torcia para acabar, para poder reorganizar a equipe. Quando a gente volta num 4-3-1, a gente volta bem organizado. O Lucas, ele tem uma vazão muito forte, né? O Patrick, com ele, faz uma dobradinha na esquerda que eu gosto muito. A gente já tinha combinado a entrada do Salatiel no momento que o Ulisses fisicamente, né, parasse. E o Jones no centro do campo para nos dar o ritmo, nos dar também a experiência e posicionamento. Acho que a minha equipe se comportou muito bem, teve bola na trave do Odair, teve situações até ofensivas e a todo momento teve uma compostura e uma dedicação tática extremamente bonita de se ver no campo, né? E eu, como treinador, fico muito orgulhoso disso, e principalmente porque vi o nosso torcedor jogando junto, vibrando. A todo momento, quando tinha um jogador com cãibra ou daqui a pouco um pouquinho cansado, nosso torcedor vinha junto e jogava junto com a equipe. Isso aí foi fundamental. Esse foi o grande marco, né, Julinho? Eu vi, a imagem que ficou para mim foi aquela de todos os jogadores, o pessoal descendo das arquibancadas para fazer a rodinha lá, cantando, vibrando junto, a torcida chamando o time de guerreiro. Eu acho que de repente, né, uma vitória comum, é claro que vai somar 3 pontos na tabela, mas uma vitória comum não unisse tanto torcida e time num momento tão importante na Série C que é a arrancada, né? E concordo com o que está falando, e principalmente porque a gente veio de um ciclo ruim anterior a esse, e agora a gente inicia um ciclo onde a gente tem já em 3 resultados, né, uma vitória, 2 empates, e principalmente esse jogo de hoje, um jogo marcante. Estou jogando com 8 jogadores, praticamente aí 50, 60 minutos, né, e fazendo um grande jogo, bem postado. A gente poderia passar mais 10, 15 minutos que a gente não tomaria o gol. Pela entrega dos jogadores unidos com essa torcida que foi muito, muito maravilhosa de ver. Eu ali no banco fiquei muito orgulhoso da equipe e da nossa torcida. Agora, professor, tinha a mesma formação de um jogo para o outro, né? Olha, velho, o que eu posso dizer? Como eu falei que o árbitro não quer errar, eu falo a mesma coisa do treinador. O treinador quer colocar sempre os melhores jogadores que tem em campo. Eu não seria justo, por exemplo, com o Ulisses, se eu tivesse colocado em campo hoje o Salatiel cansado e deixado o Ulisses fora, porque eu trabalho com o Ulisses, eu estou todo dia com ele, eu sei que ele é um jogador que dentro da casinha, ali como 9, ele é especialista, o gol dele é um gol de especialista,
E às vezes quando as pessoas falam assim, pô, por que tu não repete, por que tu não botou o cara? Não é que eu queira, que eu tenho os meus titulares, mas eu confio muito na turma que está trabalhando. Eu sei que foi muito importante o trabalho que o Lucas fez hoje, o trabalho que o Douglas, a 60%, ele e o Odair, que também fazia tempo que não jogavam, os dois se superaram no segundo tempo. O Andrei foi aquela fortaleza que a gente tem. Eu acho que todo mundo está de parabéns e infelizmente quando tu joga domingo, quarta e eu coloco junto, né, aquela viagem nossa de madrugada, que viajar de madrugada, vocês que são da imprensa, se botar vocês para viajar à 1h30 da manhã para chegar às 4 horas, já passou, o senhor deve saber. Tu fica morto, eu tô morto, a comissão tá morta, todo mundo cansado. Imagina um jogador que tem que correr 50, 60 minutos com 2 jogadores a menos. Todo mundo que estava no campo estava na viagem, todo mundo sofreu muito, por isso que eu me obrigo a revezar, a trocar um que outro jogador, mas com certeza quando tiver semana a semana, tu pode ter certeza que tu vai ver a mesma equipe num sábado, a outra num sábado, a mesma equipe, porque é o que eu mais quero. É isso, gente. O Sampaio volta a campo na terça-feira pela pré-Copa do Nordeste 2020 contra o Confiança no Castelão. E olha, se você ainda não acompanha a gente no Instagram, segue lá. Se não está inscrito aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Acompanhe as promoções também dos nossos parceiros. As melhores empresas da capital anunciam aqui na Mulherada do Futebol.